Olá, eu acho que é fundamental, antes de qualquer coisa, antes de discutir o papel do professor na educação à distância, o papel do professor na educação online e como este é o grande mediador da aprendizagem, em conjunto com todos os estudantes, os cursistas, é fundamental que a gente faça um pouco a diferença entre EAD, educação à distância, e a educação online. Muitos teóricos e pesquisadores colocam a educação online como uma evolução das práticas da modalidade de educação à distância. A educação online pode aparecer na literatura como quarta ou até quinta geração da EAD. Por quê? Porque a EAD ela evolui a partir das várias gerações, principalmente por conta da mudança e da transição de tecnologias. Então, antes de qualquer coisa, é fundamental a gente conceituar um pouco o que seria essa educação à distância num aspecto mais geral. Geralmente, a educação à distância é toda modalidade educacional onde os sujeitos estão distantes, ou seja, eles estão geograficamente dispersos. Os estudantes geralmente se encontram nos seus espaços de trabalho, de aprendizagem. Esses estudantes não conversam e não trocam informações nem conhecimentos. Cada um está no seu espaço, refletindo e produzindo o seu conhecimento e sendo autor da gestão da sua aprendizagem. Estes, por sua vez, não se encontram fisicamente com o professor e muito menos participam da produção do desenho didático, dos conteúdos e dos materiais e fontes de estudos de uma forma geral. Então, num sistema de educação à distância convencional, nós temos o polo da emissão, que geralmente é formado por toda a equipe que produz o conteúdo, e aí esse conteúdo, desde o conteúdo propriamente dito, que é a autoria do professor conteudista ou de uma equipe de conteudistas. Esse conteúdo, ele geralmente é transportado, mediado e modificado de acordo à mídia e à tecnologia que está sendo utilizada. Então, se eu trabalho com material impresso, eu preciso acionar uma equipe multidisciplinar que pegue esse conteúdo, desenhe, mexa com a linguagem, hibridize esse texto com imagens, enfim. Então, eu tenho uma equipe que produz esse conteúdo para uma determinada mídia. Se é televisão, esse conteúdo ele vai passar por um roteiro específico e aí a equipe de produção vai acionar os meios e os modos da linguagem audiovisual. Se é para a internet, a mesma coisa, só que com profissionais diferentes e específicos. Então, de um lado, eu tenho o polo da emissão, que é toda a produção do conteúdo em si. E esse conteúdo, ele, na verdade, ele é produzido a partir de um projeto mais amplo, muitas vezes conhecido como desenho instrucional. Bom, de posse desse material, esse material é distribuído para os cursistas que já recebem esse material pré-arquitetado para potencializar a autoaprendizagem. Esse cursista vai lançar mão desse material, estudar sozinho, produzir as atividades e vai dialogar com o professor, que geralmente é chamado de tutor. Então, em linhas gerais, a educação à distância, ela trabalha com a distância não só física e geográfica, mas também de comunicação, A EAD basicamente se caracteriza por conta da característica do autoestudo ou da autoaprendizagem. Então, o desafio dos gestores, dos produtores de conteúdo, é desenvolver conteúdos que ajudem esse sujeito que está só com suas experiências, sua história de vida, sua reflexão, a refletirem sobre aquela informação e produzirem o conhecimento, que geralmente é expressado através da produção escrita, muitas vezes. Só que aí o que acontece? Com a evolução da tecnologia, aparece a expressão e as práticas e o conceito de educação online.
Eu, particularmente, não considero a educação online como uma evolução da EAD. Eu trato a educação online como um evento da cibercultura. Porque o que caracteriza a cultura do nosso tempo é exatamente a comunicação em rede, a relação dos seres humanos com os objetos técnicos de interatividade, ou seja, a interatividade da mídia digital, ela é muito maior que a interatividade da mídia de massa. Então, as mídias que produzem a EAD mais clássica, mais convencional, geralmente o material impresso ou audiovisual, são mídias de massa. O que caracteriza essa mídia de massa? Você tem o polo da emissão separado do polo da recepção. Então, de um lado estão os produtores de conteúdos e do outro os cursistas que recebem, refletem, são mão desse conteúdo para aprender e ter acesso à informação de uma forma geral. O que acontece? O cursista, ele interage com esse material didático não intervindo fisicamente no seu suporte. A interação acaba sendo uma interação imaginal, porque nenhum sujeito é idiota cultural. Todo aprendiz tem uma história de vida, uma história cultural, produz conhecimento, é autor. Então, por mais que eu tenha acesso a um conteúdo pronto e fechado, essa mensagem que vem de um polo emissor, muitas vezes fechada e já demarcada, quando o receptor tem acesso a esse material, ele vai significar de um jeito bem específico, porque depende muito da sua história de leitor. Então, dizer que a interatividade está restrita apenas ao suporte é limitar a capacidade do ser humano de refletir. Essa é uma questão. Mas, por outro lado, a gente não pode ignorar que não adianta apenas refletir e dar sentido àquele material. É preciso ter a capacidade de intervir fisicamente nesse material, dialogando com outros interlocutores. Com a mídia de massa, infelizmente, isso não é possível, né? Então, se a educação à distância ela é organizada e mediada pelo material impresso, o máximo que o aluno pode fazer é ter acesso a essa informação. A partir das situações de aprendizagem provocadas por este material, ele pode refletir, produzir conhecimentos novos, mas o máximo que ele pode fazer é trocar esse conhecimento com o seu professor, que muitas vezes vai dar um feedback positivo ou negativo sobre aquela produção. E o processo de aprendizagem é restrito a essa relação de um para um, ou seja, do aluno com o professor. E quem faz essa mediação são as tecnologias de massa e principalmente o material instrucional ou material didático. O que acontece com a internet, com a cibercultura? O polo da emissão, ele é liberado, ou seja, as tecnologias digitais se diferem das mídias de massa porque o polo da emissão, ele não está mais centrado num único sujeito ou num único polo. Em potência, todos são emissores e receptores. E a gente até pode lançar mão do conceito de interlocução, não é? Porque na mídia de massa eu tenho o emissor de um lado e o receptor do outro. Na internet e nas suas interfaces, em vez de ter emissão versus recepção, eu tenho em potência interlocução. Significa que se eu estou me comunicando com outras pessoas usando a internet, eu posso tanto emitir quanto receber conteúdos e dialogar,
que é o ponto-chave da educação online. Então, eu tenho interlocutores. Agora, isso tudo que eu estou falando é em potência. A tecnologia permite, mas o que vai garantir uma educação à distância diferente, ou a chamada educação online, não é apenas o potencial tecnológico, mas é, sobretudo, o modelo de currículo, o paradigma de aprendizagem, que deve ser também pensado em rede. Então, na educação online, por que eu digo que a educação online não necessariamente é uma evolução da EAD? Porque a internet, ela mexe e provoca, inclusive, com o conceito de distância. Então, quando eu estou me comunicando e aprendendo pela internet, eu não estou distante, eu estou geograficamente dispersa e não estou fisicamente perto dos meus interlocutores, mas eu não estou distante. Eu vivencio novas formas de presença. E isso é possível porque a internet disponibiliza interfaces síncronas e assíncronas de comunicação. Então, o conceito de distância, ele deve ser problematizado porque estar distante não significa estar geograficamente disperso. Eu posso me encontrar usando as interfaces. E esse encontro, ele pode acontecer em tempo real, que é a chamada comunicação síncrona, ou em tempos variados, que é a chamada comunicação assíncrona, né? Então, mais uma vez, por que não é uma mera evolução da EAD? Porque a EAD, classicamente, trabalha com o princípio da autoaprendizagem. Cabe ao sujeito que aprende, através do material didático, aprender sozinho. O conceito de autonomia, inclusive, aparece muito no referencial teórico da educação à distância. Só que a educação online, ela, além de lançar mão desse potencial da autoaprendizagem, eu devo lançar mão da aprendizagem colaborativa, ou cooperativa, ou interativa, né? Na literatura, esses conceitos são polissêmicos, eles muitas vezes aparecem como sinônimos, mas há algumas diferenciações entre colaboração, cooperação, interatividade. Mas, em linhas gerais, essa aprendizagem colaborativa ou interativa, ela causa um corte epistemológico no conceito de EAD, porque além de aprender sozinho, eu aprendo sobretudo com o outro, a partir dessa mediação das interfaces da internet, né? Então, essa prática de compartilhar com o outro, produzindo conhecimento coletivamente, construindo a mensagem juntos, é o que caracteriza os fenômenos da cibercultura. Então, a partir da mediação da rede, da internet, das interfaces, os sujeitos compartilham conhecimento em rede, né? Então, isso é muito comum a partir dos conceitos de comunidade virtual de aprendizagem, a lógica hacker, a lógica e a política do software livre, que parte exatamente do princípio de que uma pessoa ou um grupo produz e que na rede, em contato com outras pessoas, essa produção ela vai se ampliando, e aí a gente tem não só uma produção individual, mas uma produção efetivamente coletiva. Então, a educação online, ela está muito mais para as práticas da cibercultura do que exatamente para essa tradição das práticas da EAD. É exatamente por conta dessa grande revolução, que é exatamente estar junto a partir do espaço da internet e das interfaces. E aí a gente vai encontrar na internet diversas interfaces, criadas, gestadas pelos sujeitos que fazem a própria internet, porque a internet é uma obra aberta, né? Cada vez que uma pessoa se conecta, a internet se transforma. Então, a gente pode citar aí exemplos de interfaces como os blogs, as salas de bate-papo, os fóruns de discussão, né? As comunidades virtuais, os Orkuts, Mensages, enfim, né? São interfaces que os próprios internautas constroem para se comunicar mais e melhor. Então, a educação, ela acabou se apropriando um pouco dessa lógica e do funcionamento dessas ferramentas todas, dessas interfaces todas, e
aparece, né, no cenário educativo o conceito de ambiente virtual de aprendizagem, que muitas vezes as pessoas chamam de plataforma, né? Então, o que é, na verdade, uma plataforma para educação à distância ou uma plataforma para educação online? É um programa, né, de computador que vai hibridizar e agregar diversas interfaces que comumente a gente encontra na internet de forma independente ou aleatória. Então, a plataforma junta tudo isso e permite que a gente publique conteúdos e que também se comunique. Então, a plataforma é exatamente esse espaço onde, além de me comunicar de forma síncrona e assíncrona com todos os sujeitos daquele espaço, daquela comunidade, eu também posso produzir, editar e publicar conteúdos em multimídia. Então, além de textos, eu posso misturar e agregar imagens, sons, eu posso criar objetos de aprendizagem, que são recursos digitais que pode utilizar para potencializar, ilustrar ou discutir conteúdos. Então, a plataforma seria esse espaço na internet onde a gente faz exatamente a nossa sala de aula online, né? Agora, o conceito de ambiente virtual de aprendizagem, ele é muito mais amplo que o conceito de plataforma, porque a plataforma é apenas o recurso tecnológico, é o objeto técnico. Só que quando eu tenho esse objeto técnico habitado e alimentado pelos sujeitos nas suas relações sociais, na interlocução de suas vozes, e onde esses sujeitos são produtores de conteúdos, aí esse conjunto a gente chama de ambiente virtual de aprendizagem. Porque o ambiente não é só a tecnologia, é a tecnologia vivenciada e transformada pelas pessoas que ali estão dialogando e produzindo conhecimento. Então, se isso acontece efetivamente, não tem por que falar de educação à distância, né? Porque as pessoas não estão distantes, esse conteúdo ele não parte exatamente de um polo emissor, ele até pode inicialmente vir de um polo emissor, mas o interessante é que ele seja questionado, modificado e transformado pelos sujeitos que produzem o conhecimento. Daí a gente inclui professores e alunos, porque não é só o professor que é responsável pela autoria do conteúdo, ele é o arquiteto dos saberes, ele até entra com a sua autoria, mas essa autoria não pode ficar restrita na figura do professor. A gente precisa fazer com que o nosso cursista seja coautor de conteúdo. Então, tudo isso é que compõe o que a gente vem chamando de ambiente virtual de aprendizagem. Daí, se a gente parar para analisar o que muda profundamente, a gente começa a reconhecer que a educação online realmente é muito diferente da educação à distância, né? Porque a educação à distância, ela tem principalmente como limitador o espaço comunicacional dos interlocutores. Além de estarem distantes fisicamente, as pessoas também estão distantes da engenharia total do conteúdo e da interlocução propriamente dita. Então, só para resumir, a educação à distância, ela se caracteriza pelo uso de tecnologias de massa e pelo paradigma da autoaprendizagem. Desenvolver materiais e desenhos para que o sujeito possa aprender a partir do momento que ele interage com essa informação pura e simplesmente. E não a partir do momento que ele interage com outros sujeitos e que, juntos com o professor, ele constrói novas informações e novos conhecimentos. O que já é possível fazer se os sujeitos se encontram pela mediação da internet e dos ambientes virtuais de aprendizagem. Muitas vezes a gente acaba reduzindo que o espaço da sala de aula da educação online é o espaço da internet, das plataformas e dos ambientes. Mas, na verdade, eu posso fazer a educação online com tecnologias que permitam que os sujeitos se comuniquem. Então, o espaço, por exemplo, da videoconferência, que é muito diferente da teleconferência, por exemplo, na videoconferência eu tenho o polo da emissão liberado. Então, eu posso estar aqui falando e outras pessoas estarem geograficamente dispersas, mas elas também podem falar e emitir a mensagem.
Então, acaba tendo uma interatividade, uma troca, porque a emissão não está centrada só na figura do professor que vos fala, né? Então, é possível fazer educação online também via videoconferência, né? O que, na verdade, vai caracterizar a educação online é a troca, que pode acontecer em tempo real, de forma síncrona, como eu já falei, e também de forma assíncrona, né? A exemplo das interfaces dos ambientes virtuais, como os fóruns de discussão, os portfólios, as listas e outras interfaces que potencializem isso.